Eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Essa é a direção que Deus dá ao povo de Israel. Essa é a direção que Deus dá àqueles que querem seguir com Ele como povo dele. Esta é a direção que Deus estabelece para o homem, mostrando ao homem os dois caminhos, com direções opostas, diferentes. É o homem que tem que escolher qual caminho ele quer seguir. E lembrando, Deus instrui e orienta o homem qual caminho ele deve escolher. Observe o que Deus diz lá em Deuteronômio 30:19. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Caminho da bênção. Deus, ele dá uma direção, uma orientação. O que Deus faz é isso, orientar. O que Deus faz é instruir. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos 25, versículo 8 e o versículo 12, que Deus ensina o caminho ao pecador que ele deve escolher. Deus instrui o pecador no caminho que ele deve escolher. Deus apenas dá ao homem a realidade dos dois caminhos. Só que são caminhos com direções diferentes, opostas. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida está para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. São caminhos opostos, direções diferentes. E a palavra de Deus ainda continua nos avisando, nos orientando dessa verdade. Quando a gente vai olhar agora tudo aquilo que Jesus ensinou. Agora a verdade de Deus revelada em Jesus, todo o propósito de Deus para o homem revelado em Jesus, vem agora Jesus trazendo as boas novas, que é o Evangelho, que são as boas novas de salvação para o mundo. O Evangelho é a informação de Deus para a humanidade que está nas trevas, para que tenha o conhecimento, que é a luz, que é a verdade, para que se salvem. Então, a gente agora vai analisar Jesus. Quer conhecer de Deus? Quer aprender de Deus? Quer estar com o entendimento de Deus? Vá para Jesus. Aprenda de Cristo, que você está aprendendo de Deus. Conheça de Cristo, que você está conhecendo de Deus. Vamos lá. Eu estou falando aqui da direção que Deus mostra ao homem, dos dois caminhos, com direções opostas e diferentes. Deus apenas instrui, Deus apenas mostra ao homem o caminho que ele deve escolher. Quem tem que fazer a escolha, tomar a decisão, dentro da opção, dentro da liberdade de escolha, dentro do direito de escolha que Deus deu ao homem, é o homem que tem que decidir. Toda a Bíblia vai mostrar isso. Toda a palavra de Deus vai mostrando Deus dando ao homem o direito de exercer esse dom que só a criatura humana recebeu. Os animais, as aves, os peixes, os répteis não têm esse dom. Nenhuma criatura vivente na terra tem esse dom. Só o ser humano. Porque o ser humano foi uma criatura que Deus fez com capacidade de decidir escolher, com evolução, entendimento, com conhecimento de existência, para o homem viver com ele em harmonia, em comunhão, dentro da escolha do homem. Entendeu como é? O homem teria de tomar essa escolha. Porque foi isso que Deus disse a Adão. Quando Deus coloca o homem dentro de uma vida agora com comunhão com ele, porque Deus criou o homem,
e fez o homem estar vivendo numa vida de paz, na comunhão com ele. O homem vivia, Éden quer dizer isso, lugar de paz, casa de paz, lugar de comunhão com Deus. O Éden era isso, que chamam de paraíso, né? O Éden, onde Deus mostra que o homem vivia uma vida de paz, uma vida eterna, sem maldição. A comunhão tinha com Deus, o homem se relacionava com Deus, tinha o contato, tinha comunhão com Deus, através da palavra. Porque Deus nunca foi visto por ninguém, não é? Isso é muito importante, esse ensinamento de que Deus, ele é um ser espiritual, não tem forma, não tem aparência. Deus, no dia que ele for visto por alguém, ele deixa de ser Deus, porque ele perde, não é, a sua grandiosa, não é, soberania, na sua imensidão. Porque se Deus for visto por alguém, ele vai ser limitado, ele vai ser restrito. Deu para entender? Então, Deus se fez conhecer através de Jesus, o corpo humano que ele criou, aonde ele habitou naquele corpo. Mas Deus é espírito. Isso é muito bom, isso é outro assunto, outra instrução para você ter a compreensão mais de Deus. Porque todo mundo conhece que existe Deus. Mas o que é Deus? Quem é Deus? Entendeu como é? Mas vamos lá, não é isso que eu estou levando agora. O que eu estou levando agora é aquilo que Deus quer que o homem conheça. As duas direções que está para ele seguir. Só que o homem já está em uma. Se ele quiser seguir na outra, saindo dessa que ele está, ele tem que fazer uma escolha. E essa escolha Deus dá ao homem. Como deu lá no Éden. O homem estava numa direção, numa vida perfeita em abundância. Deus disse, olha, tu tem outra opção. Mas essa opção te aconselho não seguir. Porque se tu seguir, tu morrerás. Ou seja, perderás a comunhão comigo. Estarás dentro de uma vida maldita. Adão tinha essa liberdade de escolha. Observe que Adão era perfeito. Ainda não estava no estado de pecado. Adão vai pecar depois que não dá ouvido. Veja que o homem tem a liberdade de escolha. Adão mesmo na perfeição, ele tinha a liberdade de escolha e ele fez uma escolha errada, que levou ele à queda, à miséria, ao afastamento, à maldição, ao juízo. O homem, em momento algum, ele perde a consciência dele. Em momento algum, o homem fica sem sentido, fica sem entender nada. O homem tem o conhecimento da sua existência, da sua situação, da sua atualidade, do passado, do presente, do futuro. O homem tem essa noção. O ser humano tem essa noção. Logo, ele é um ser consciente, pensante, que tem o conhecimento de existência, de que ele é um ser existente. Ele tem conhecimento e noção de presente, passado e futuro. Isso o homem vai ter que reconhecer. O passado, as decisões que ele tomou, está sofrendo a consequência no presente e vai ser levado para o futuro. Tudo isso o homem vai consciente quando daqui partir. Vamos lá. Então Deus dá ao homem o direito de escolha. Nós estamos falando aqui que Deus apenas instrui, Deus apenas orienta, Deus apenas adverte o homem para que ele não seja levado para a maldição e ele ande no caminho da bênção. Mas se o homem não der ouvido a Deus, que é pela palavra, tá bom? Aprenda isso. Você tem que ouvir de Deus pela palavra. Não vou entrar nesse assunto também agora. Então, Deus deu a Adão a direção, Deus deu a Adão a consciência, a responsabilidade para que ele viesse tomar uma decisão e não seguir uma direção que Deus disse a ele que não seguisse. Ele tinha consciência, tinha responsabilidade, tinha a noção da consequência, só que ele escolheu não dar ouvido à direção de Deus para que ele continuasse vivendo. Ele seguiu a direção que Deus disse a ele que ele ia morrer. Ele preferiu a morte, que é o afastamento. Então, em toda a história humana, em todo o contato, em todo o relacionamento de Deus com o homem, Deus dá ao homem o direito de escolha. Foi assim quando ele chamou Noé. Noé tinha o direito de escolher, dar ouvido à voz de Deus para, por fé, fazer a arca. Foi assim que ele fez com Abraão. Quando ele chama Abraão,
Abraão teve a opção de escolher seguir a direção de Deus, quando Deus diz a Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão deu ouvido, creu e seguiu. É isso que Deus quer do ser humano. E por aí vai. A gente vai ver que em toda a história humana, né, que a história humana vai acabar com o juízo final, mas enquanto a história humana continuar, a vida humana aqui neste mundo continuar, Deus vai dar ao homem essa liberdade de escolha. Você escolhe, quer roubar, quer matar, quer se prostituir, quer idolatrar, quer viver a feitiçaria, quer andar dentro do homossexualismo, quer viver dentro de tudo aquilo que Deus orienta a não viver, é você que escolhe. Agora saiba de uma coisa, os ladrões, os prostitutos, os efeminados, os homicidas, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que não dá ouvido à palavra de Deus, vai para o inferno. Não herdará o reino de Deus. O que lhe espera na eternidade não é uma vida de descanso, de paz. Esses que não dão ouvido à palavra de Deus, o que está aguardando eles na eternidade é o juízo, é a eternidade sem Deus. Eis que diante de vós o Senhor estabelece 2 caminhos, não tem o terceiro. Só existe 2 caminhos, ou com Deus ou sem Deus. Ou obedecendo a Deus para a bênção, para a vida eterna, ou não obedecendo a Deus, seguindo a influência do diabo para a maldição. Qual caminho? Qual conceito de vida você vai estar seguindo? Qual ideologia você vai seguir? Quais princípios você vai seguir? Qual a doutrina que você está seguindo? Qual a direção para uma vida com Deus que você está seguindo? O Senhor vai dizer na sua palavra, eis que diante de vós estabeleço os 2 caminhos, o da vida e o da morte. Qual é o caminho da vida? Através de Jesus, a gente agora conhece a verdade de Deus que estava oculta no passado, agora revelada, manifesta. Todo o mistério de Deus, toda a revelação oculta de Deus foi manifestada em Cristo para o mundo. O mundo agora tem o conhecimento do caminho, do meio, da direção, do lugar, da forma, da saída, que o homem pode ser livre de uma condenação que ele está. Através de Jesus, que vem ao mundo agora, Deus formou aquele corpo no ventre de Maria. E naquele corpo foi o Espírito de Deus ali, gerou a vida. Habitando naquele corpo. Era o próprio Deus naquele corpo que foi gerado no ventre de Maria. Apenas ele foi formado o corpo pelo Espírito Santo, não pelo relacionamento natural do homem com mulher, que é o único meio por onde gera a vida humana. Mas aquela vida humana foi gerada de uma forma milagrosa, gloriosa, pelo Espírito Santo de Deus, que visitou o ventre de Maria e colocou a semente divina para ser gerado aquele corpo. Aquele corpo habitava, diz o texto, lá em Colossenses, capítulo 1, toda a plenitude da divindade habitando naquele corpo, que foi dado o nome de Jesus. E o texto vai dizer que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus. Jesus agora vem trazendo a verdade que estava os homens privados dela. A verdade que ilumina a mente e o entendimento humano, para tirar o homem das trevas, da mentira, que se perdeu do entendimento de Deus. Agora vem Jesus, trazendo o verdadeiro conhecimento de Deus para o homem poder chegar a Deus. Jesus vem, diz a palavra de Deus, que ele, o Verbo, era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. E agora ele vem trazendo
as boas novas, que é o evangelho do reino de Deus, para livrar o homem do reino das trevas, onde o diabo é o rei nesse principado. E através de Jesus, vem agora sendo estabelecido na terra o reino de Deus, na vida de todo aquele que crê em Jesus, sai do reino das trevas, sai do reino do maligno, da potestade do maligno, e vem para o reino da luz, o reino de Deus, em Jesus. Deus habitando em nós, Deus fazendo morada em nós, Deus tomando posse de nós como templo e casa e habitação dele, habitando em nós. E Jesus agora vem com uma mensagem. Jesus agora vem com as boas novas de salvação, não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Começou pelo povo judeu, mas foi divulgada para o mundo inteiro, porque todos precisam de salvação. Todos precisam ouvir esta mensagem. Todos precisam conhecer as boas novas. E que boas novas são essas? Vem Jesus, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Isso ele falou para o povo de Israel. O tempo da promessa que o povo estava esperando. O reino de Deus é vindo. Arrependei-vos e credes no evangelho. O evangelho é um só, tanto para judeu, como para gentio, como para todos. Só que Jesus mandou os seus discípulos começar pregando em Jerusalém. Se deter, anunciando a mensagem no princípio só para os judeus. Mas depois ele disse: Samaria, Judeia e os confins da terra. Ide pregai a toda criatura. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois que ele morre e ressuscita, ele agora vai dar essa ordem aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para divulgar essa mensagem, essas boas novas, para divulgar a pregação do evangelho, que são as boas novas, para toda a humanidade, porque todos precisam ouvir para que creiam. Como vão crer se não há quem pregue? E aí, Jesus vem trazendo a luz de Deus para o mundo, a verdade de Deus. A luz fala da palavra, da verdade, que esclarece o homem das trevas. Trevas fala da mentira, do engano, que o diabo lançou na mente do homem, entenebrecendo para que o homem não tenha o conhecimento nem o entendimento de Deus. O diabo cegou o entendimento dos homens, tornando os homens incrédulos. Aonde os homens estão cegos, andando para o abismo. Jesus é a luz. Ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim e me siga não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Você crê em Jesus? Você está andando por Cristo, pela palavra dele? Jesus vem agora, pregando o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas de salvação. Que boas novas são essas? Olha qual é as boas novas que Jesus veio pregando. Olha o que é o evangelho que Jesus veio pregando. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é só judeu não, viu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. As boas novas agora é essa. É a informação que Jesus trouxe do amor de Deus manifesto para a humanidade, para que o homem em Jesus creia nele e não sofra a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Olha o que é as boas novas. Vem Jesus agora dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que informação é essa que Jesus trouxe? O que é essas boas novas? Jesus agora vai dizer: vocês querem conhecer a verdade? Sou eu. Vocês querem ter a vida com Deus? Sou eu. Vocês querem o caminho? Sou eu. E sem eu, vocês não podem chegar ao Pai. Não podem voltar à comunhão com Deus. É através de Jesus Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho para toda a criatura.
Ninguém chegará a Deus sem ser por Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não só do povo judeu, mas de toda a humanidade, o pecado do mundo. O mundo aí não se refere, não se restringe a um povo seleto, o povo de Israel, não. O mundo aí é a humanidade, está no genérico. Então, Jesus Cristo vem pregando o Evangelho, que é as boas novas, que é uma informação que mostra tudo isso que ele ensinou. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus agora é o meio de acesso. Porta é um objeto que dá acesso de um local para outro. Você está num canto, para entrar em outro tem que passar pela porta. Você está na rua, para entrar dentro de casa, tem que passar pela porta. Você está fora do quarto, para entrar no quarto, tem que passar pela porta. Então, quando Jesus ele faz essa simbologia com uma porta, ele está dizendo que ele é o meio de acesso para o homem sair da vida miserável, perdida de Deus, para entrar na presença de Deus e gozar da bênção, tem que passar por ele. Ele é a porta. Isso é o Evangelho. É isso que o povo tem que ouvir. É isso que tem que ser levado para a humanidade. Jesus agora vai vir trazendo a verdade para o conhecimento do povo chegar a Deus. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim jamais morrerá. E todo aquele que jamais morrerá. E todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aquele que está morto, se crê em mim, viverá. Você está entendendo o que é o Evangelho? Que mensagem é essa que nós também temos que pregar? Jesus agora vem dizendo assim, eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue jamais morrerá. Jamais terá fome e sede. Os judeus, eles levaram para o lado literal. Quando Jesus fala do pão, que ele é o pão da vida, ele fala do alimento que o homem precisa para não morrer. E Jesus está falando no sentido espiritual. O homem precisa de Cristo para estar alimentado, vivendo com Deus, para Deus. Jesus é o alimento que nos dá vida com Deus. Através dele, eu tenho a vida com Deus. O homem sem Deus é como ele esteja dentro de uma situação faminto, aonde ele, se não se alimentar, vai morrer. Jesus é o pão da vida, ele fez uma referência do maná que o povo de Israel comeu, mas depois voltava a ter fome de novo. Mas Jesus não, ele desceu do céu, que todos de nós precisamos comer da carne dele e beber do sangue dele. Ele não está falando do lado literal. Ele está dizendo, quem não tem parte comigo, quem não crê nele, quem não exercer a fé nele, naquele sacrifício que ele fez, não tem parte com ele. Qual é o meio de acesso para eu crer em Jesus? É olhando para o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, não só pelo povo de Israel, mas aquele sacrifício foi para a remissão de pecado de toda a humanidade, universal. Quem se portar para aquele sacrifício, com fé, crendo que é o meio para chegar a Deus, crendo e tendo fé no coração, recebe a justificação de Deus. Não precisa buscar mais nada. E interessante é que Jesus vem pregando o Evangelho. E ele vai dizer, entrai pela porta estreita e apertado o caminho que conduz o homem à salvação no final. Muitos são os que entram pela porta larga e andam no caminho espaçoso, que no final o homem encontra a perdição. Observe que aí tem uma responsabilidade de quem entrar tem que andar também. Não é só entrar e... Não, estou bem, já entrei. Não. Entrar e andar no caminho apertado.
O caminho apertado, andar nele, significa uma vida negando-se, renunciando, se enquadrando, submisso na palavra de Cristo, enquanto aqui tiver. Agora, observe que Jesus diz, entrai. Não é Deus que vai empurrar ninguém para essa porta. Não é Deus que vai trazer ninguém a pulso. Não é Deus que vai botar ninguém no hospital para você entrar na porta. Não é Deus que vai botar ninguém no estreito para entrar na porta. Não tem essa conversa por aí, não é? Olha, Deus vai te botar no estreito, mas tu vai ter que vir. É mentira. É mentira. Nem por força, nem por violência. Deus não trabalha assim. Deus dá ao homem o direito de escolha. Jesus diz, quem quiser, não é quem vai vir forçado. O homem tem liberdade. Nós estamos falando aqui da escolha que Deus dá ao homem. Do conhecimento dos dois caminhos eternos que Deus mostra ao homem. É o homem que tem que decidir qual caminho ele vai tomar. E dentro dessa escolha do homem, ele decide e define o seu destino eterno. A sua eternidade. Deus ou diabo. Céu ou inferno. Bênção ou maldição. Vida ou morte. Salvação ou condenação. Qual será a sua escolha? Se você quiser a bênção, a salvação, Deus, a vida eterna, não tem outro meio. É Jesus. O caminho para esse destino eterno é Jesus. Ou você crê nele, convertendo-se, se arrependendo, ou você continua no caminho da morte, da maldição, indo a juízo, sofrer a condenação. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas. E esse caminho é Jesus. Então fica para vocês essa orientação nesta noite. E a responsabilidade é pessoal. Cada um dará conta de si a Deus. Deus não tomará o culpado por inocente e o homem vai responder pelas suas obras. O juízo não vai ser pelo determinismo de Deus de antemão porque ele quis julgar. O juízo vai ser pelas obras do homem, pela qual ele vai receber a recompensa das suas obras. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para quem em Cristo crê. Amém? Que vocês recebam essa instrução em nome de Jesus e seja abençoado. Aqui você é instruído, ensinado com a verdade que liberta e nada além da verdade.